A paz de Deus, meus irmãos, paz dele, de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com os irmãos? Espero que sim. Sou o irmão Lorival, faço parte ali do Ministério da Comunidade Cristã no Brasil. Estou ali junto com os irmãos, como ancião ali naquele ministério. Ministério esse que tem como representante, né, irmão? Presidente Isaías Gonçalves, ele é conhecido como Isaías de Francisco Morato. Bom, esse é o Projeto Resgate. O Projeto Resgate nós temos uma missão, irmão, de ajudar todos aqueles que querem retornar, ter um reencontro com Cristo novo, se reunir com um ajuntamento cristão, né? Às vezes a pessoa está afastado por um motivo ou outro, se afastou. Nós aqui queremos saber se você quer estar junto conosco e louvar e glorificar o nosso Deus, né? É importante que você queira voltar, se reunir, né? E bendizer no nome do Senhor Jesus e glorificar Ele. Então esse é o nosso convidado, venha fazer parte desse trabalho, venha nossos cultos, tem o meu WhatsApp, se você precisar, aqui está lá, DDD 11, né? Olha lá, DDD 11 94007 3396, esse é o WhatsApp do irmão Lorival da comunidade. Meus irmãos, gostaria de falar, é um assunto muito difícil de interpretação, né? Então em João 5, versículo 16, está escrito assim: se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecado que não leva à morte. Há pecados que levam à morte e por isso digo que não se deve pedir, não deve orar. Até aqui, irmão. Então, irmão, é uma passagem muito difícil. Cada ministério coloca, esse é pecado de morte, esse é pecado para a morte, né? Irmão, muito difícil. Mas, irmão, diz assim: se alguém vir pecar, seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecados para a morte e por isso vos digo que não orem. E agora, irmão, o que será esse pecado para a morte? A Bíblia fala assim, irmão, que o salário do pecado é a morte, né? Então, todo pecado para a morte, irmão, é aquele pecado contínuo, deliberado, que a pessoa não se propõe a deixar de praticá-lo, né? E o João, ele estava se dirigindo à comunidade cristã, aos crentes, e advertindo aos irmãos. Ele estava falando sobre a importância dos cristãos orarem um pelos outros, especialmente quando algum cai, está em fraqueza, está em pecado. Depois, irmão, de dar a certeza de que os cristãos podem orar, que são atendidos. Ele falava que mas se o irmão pecar, venha a pecar, mas é pecado que não é para a morte, então o irmão ore por ele. Mas se você viu o irmão pecar, que é pecado para a morte, aí você diz, não ore, porque há pecados para a morte e pecados que tem, não é que não é para a morte, é que tem condições de se arrepender. O que é um pecado para a morte, irmão? Vamos dizer que uma pessoa praticou algo contra o corpo, contra o seu corpo. Alguém casado transgrediu. Ele transgrediu, caiu em pecado e ele se desespera. Pequei contra Deus, pequei contra a minha esposa, minha companheira, e entra um arrependimento. Entra uma luta, mas vem acusações. Então a esse irmão, ele parou. Ele errou, ele está consciente que ele errou, mas está com aquela marca na sua alma, né? Então essas pessoas, irmão, dependendo da humilhação, dependendo se humilhar diante de Deus, né? Esse ainda há esperança, não é verdade? Mas tem aqueles que não se importa. Pecou, não tem problema não. A carne é fraca, irmão.
E a gente não resiste. Se eu vou pecar hoje, vou pecar amanhã. Então uma pessoa, ele peca deliberadamente. E é um pecado que é de rebeldia, irmão. Ele é rebelde. E, então, meu irmão, muitos membros da igreja, eles ficam comentando: esse pecado que o irmão cometeu é para a morte, ele é pecador. Irmão, pecador, nós cometemos pecado, mas ele cometeu uma falta grave. Mas essa falta grave, ele tem como se arrepender? Então ele vai ter perdão, né? Você vê, Davi, ele errou, homem segundo o coração de Deus, escolhido, ungido. Ele era ungido, irmão. Você é ungido? É ungido o cara pelo poder da palavra quando crê no Jesus, pelo Espírito Santo. Mas ele era ungido. O profeta de Deus foi lá e ungiu ele rei. Ordem de Deus, irmão. Ele foi um escolhido. Mas ele transgrediu. Mas quando ele transgrediu, irmão, caiu nele o arrependimento. Ele jejuou, tentou se humilhar de tudo que é maneira, né? E foi cobrado aquele pecado dele. Porque ele cometeu coisas graves. Mas então que Davi pecou, eu posso pecar? Não, irmão. Tem coisas que acontecem que servem de exemplo, né? Então, os membros da igreja, ele costuma ficar comentando um determinado pecado do irmão. Então, o João, aqui na coisa, ele está sugerindo que melhor seria você orar por ele. Melhor você orar para aquele irmão que transgrediu. Não ficar acusando. É isso. Aquele irmão errou, aquele irmão pecou. Irmão, mas se ele pecou, mas muitas das vezes, irmão, quantas vezes ele congregou com você? Quantas vezes ele procurou fazer o bem? Quantas vezes você talvez junto com ele falou de Jesus Cristo? Quantas vezes você visitou? Quantas vezes ele foi com você? Quantas vezes ele participou da comunhão? Mas um dia ele errou. E quando ele erra, a Bíblia fala para você orar por ele. Ele se arrependeu, ele não está na prática do pecado, né? Ele não está pecando deliberadamente, ou seja, ele errou, transgrediu. Mas tem aquele que se transgride, como eu falei, ele peca hoje, peca amanhã, peca depois, e não tem jeito, ele não para, porque ele ficou escravo do pecado. Ele ama fazer aquilo, né? Ele faz com vontade, né? Então, meu irmão, essa parte da oração é intercessora para interceder junto a Deus para aquele membro mais fraco, aqueles que erraram, né? Então, nós fazemos parte do membro do corpo de Cristo, né? E nós, como parte do corpo de Cristo, nós temos que cuidar um do outro, né? Uns do outro, em amor. Mateus 18, do 15, fala assim, de 15 a 18. Procurar o pecador, adverti-lo do seu erro, devemos fazer. E principalmente apontar-lhe um Salvador, que é Cristo, né? O arrependimento, que ele não pode ficar naquela prática, ele errou, mas ele tem que buscar o Salvador, ele tem que buscar Jesus Cristo, ele é o nosso advogado, né? Então o apóstolo estava falando sobre isso, né? Agora aquelas pessoas, irmão, que se desviam da justiça, desviam da verdade, aquelas pessoas que já negam a Cristo, zomba, fala que não tem problema nenhum, um pecadinho a mais, um pecadinho a menos, isso não vai alterar nada, tudo é pecado, o homem é falho. Então aquela pessoa peca deliberadamente, aquela pessoa não luta, né? Porque o próprio Tiago, ele fala assim: depois da venda da concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, gera morte. Então o pecado sendo consumado, mas ele errou. Irmão, não vamos no sentido que a pessoa, ele nasceu para o pecado ali. Ele foi concebido, né? Então qualquer pessoa que persistir nele, conduzirá à morte. É isso que ele está advertindo. Mas nós sabemos que há diferença e nós entendemos que há graus de pecado, uma gravidade do outro. Nós sabemos que tem pecados que têm uma gravidade maior.
É pecado, mas tem uma gravidade maior. E os pecadores que cometem esse pecado, eles estão genuinamente interessados em servir, né? A quem? Ao pecado, às suas concupiscências. E tem aquelas pessoas que ainda querem servir a Deus, querem largar, né? Então sofrem por não ter por sua vontade ser fraca, não ter aquele domínio. E quando a gente vê aquelas pessoas fracas, devemos orar, devemos interceder por ele, para que ele possa sair daquela situação, para que ele possa sair daquele momento de fraqueza. Então as pessoas têm que entender que há pecados que a pessoa é de contínuo, é deliberado, ele não faz questão de parar. Para ele tanto faz, um a mais, um a menos, ele não se envergonha, ele pratica para todos ver como uma pessoa dessa vai se regenerar. Mas aquele que pecou, ele chora, ele lamenta. Essas pessoas ainda podemos sim orar por ele. Então, irmão, dificilmente nós humanos, pessoas humanas, conseguimos perceber a diferença. Mas Deus conhece o coração, conhece os corações, sabe o momento que aquela pessoa passou, porque ela chegou até aquela situação, né? E ele quer se arrepender. Naquele momento em que ele ou ela rejeita por completo todas as influências celestiais por sua salvação, aí é diferente, irmão. A pessoa está rejeitando. Então a palavra de Deus, ela chama o pecado que é contra o Espírito Santo. Um exemplo da diferença, esse tipo de pecado pode ser visto na vida, vamos dizer, olha, Saul e Davi, né? O rei de Israel. Os dois cometeram pecado. Os dois erraram, né? Horríveis. O primeiro pecou e não se arrependeu. Que o pecado mais grave é esse. É o pecado sem arrependimento. A pessoa peca e não se arrepende. O segundo, se arrependeu de todo o coração. Então, quais foram as consequências? Saul morreu, sem esperança de vida eterna. Davi, ele morreu, mas na esperança das promessas que Deus tinha dado ao seu povo, a ele também. Então Davi foi perdoado, vamos dizer assim, porque ele se arrependeu. Então essa é a diferença, porque tem pessoas que cometem o mesmo tipo de pecado, e aquele mesmo tipo de pecado, um é para a morte, né? E o outro é o pecado, mas há o arrependimento. Todos pecam contra Deus, todos pecam contra o Espírito de Deus, todos entristecem. Eu não estou falando que os dois não entristecem, os dois que pecam entristecem. Mas o que não se arrepende é mais grave ainda, irmão, porque não tem mais esperança. Então, portanto, irmão, há muita esperança que aquele que contrito, triste, e que se atira aos pés de Jesus, né? Diz assim, ninguém é tão vil, irmão, ninguém é tão, vamos dizer assim, descer tanto na senda do pecado que não possa ser alcançado pela graça de Cristo. Só aqueles que rejeitam, porque aqueles que rejeitam a Cristo, aí não tem como se arrepender. Então ele vive na prática do pecado, ele fica deliberado. Mas aquele que peca, mas procura, se arrepende, sai da prática, alcança o perdão. Então essas pessoas que procuram e saem, devemos interceder por ela, que ela está em fraqueza, né? Então, irmão, o Deus jamais desistirá de buscar o pecador. Ele poderá acontecer que o pecador algum dia desista de Cristo, mas Jesus nunca desiste de nós. Então você, irmão, mesmo que você errou, você pode desistir de Jesus, mas Jesus não desistiu de você. Agora cabe a você mostrar a Jesus que tem interesse de se reconciliar com Ele e se arrepender, não viver ainda mais nessa prática, né? Porque todos pecam, irmão, não no mesmo sentido, com graus diferentes, mas todos precisam da misericórdia de Deus. Então, irmão, o pecador não pode desistir, porque Jesus não vai desistir dele, né? Ele diz assim: todo o que o meu Pai dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, se você vai a Cristo, irmão, Ele não vai te lançar fora. Se você abrir o seu coração e dizer no seu coração o que aconteceu, Ele não vai lançar você fora. Então, o único pecado, irmão, que não tem perdão, é aquele que o pecador não quer ou não acredita que possa ser perdoado. Se alguém não quiser o perdão e recusar
a salvação, debochar da vida eterna, né? Desfazer, ficar todo vendo a carnalidade, ele estará perdido, né? Perdeu-se de Deus. Porque Deus não se agrada, mas ele tomou essa decisão, né? Então, na vontade de Deus, ele quer salvá-lo, aquele que peca, aquele que erra. Ele quer, né? Então Deus ama. Deus, ele não ama o pecado, mas ama o pecador. É uma forma que a turma começa a falar, né? Mas por que ele fala isso? Porque se aquele se volta para Deus e se humilha, alcança a misericórdia. A diferença, irmão, é que existe o pecador deliberado, contumaz, que não se arrepende, que blasfema, que faz de pirraça, que não se importa, e tem aquele que pecou, mas se arrependeu. Tem aquele que pecou, mas se sente triste, porque falhou na presença de Deus. Então essas pessoas devemos orar, né? Essas pessoas que se arrependem. Mas aquele que é blasfemo, já começa a blasfemar contra Deus, blasfemar contra o Espírito Santo, blasfemar contra a palavra. Essas pessoas, elas procuram motivos, irmão, para justificar o que ele está fazendo. Aí ele já começa a apostatar, já começa a falar que não existe, que Jesus não veio, não crê na divindade de Jesus, não crê... Por que, irmão? Porque se ele crê na divindade de Jesus, ele sabe que ele tem que se arrepender. Se não se arrepender, ele sabe que vai ser castigado. Ele sabe que vai ser punido, né? Então é mais fácil ele acreditar que Deus não existe, que Jesus não existe. Então não vai ter punição. É o que ensina, que o pecado mostra para ele, né? Ele fala, não, mas o outro errou. Se eu for, todo mundo vai, porque ninguém é melhor que o outro. Porque as pessoas mas ele não se arrepende. A diferença é essa. Quando eu falei o caso de Saul e Davi, porque Saul não teve arrependimento, né? Ele tinha o Espírito de Deus e perdeu, e não teve a esperança, mas Davi teve a esperança, porque ele fez, mas se arrependeu. Então há pecados que é para a morte e pecado que não é para a morte. Aquele que não se arrepende, aquele que é ímpio, aquele que um dia foi na igreja, mas é ímpio, que se rebela contra Deus, não tem mais jeito. É nesse sentido. Então, devemos sim orar por aquelas pessoas, para que elas se reencontrem com Cristo, para que elas possam, de novo, ter esse contato com o Senhor Jesus, né? Então, tem uma outra parte aqui, irmão, ó. Paulo, apóstolo Paulo, ele fala assim, que devemos orar pelos cristãos que estão em pecado. No entanto, talvez chega um momento, Deus não vai mais escutar as orações por um crente que continua a pecar e por quem ele ter decidido que está na hora de receber a sua punição devida. Então, irmão, ali em Coríntios, Paulo fala assim, ouve-se por aí, entre vocês, existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isso é, que se alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, e vocês andam cheios de orgulho, quando deveria estar lamentando e tirar do meio de vocês quem fez tal coisa dessa. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente o autor da tal blasfêmia. Ele entregou a Satanás. E depois daquele jovem se arrependeu, ainda encontrou, para que ele entregou a sua carne a Satanás, para sua alma ser salva do Senhor. Então, é difícil, irmão, alguém aceitar que às vezes é muito tarde para orar por uma pessoa. Deus é bom e justo, irmão. Devemos deixá-lo decidir quando é muito tarde e confiar em seu julgamento. Então deixa Deus, tá bom? Essa mensagem, que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que todos fiquem na santa paz de Deus. Deus abençoe.